Alguns dias atrás, eu, num desses vídeos, falei sobre como Deus não nos dá um sistema de salvação, mas Cristo é o Salvador. Não é? Hoje eu quero continuar o assunto a partir disso, não é? Falando sobre prioridades espirituais. O amor verdadeiro tem tudo a ver com estabelecer prioridades. E o mais desafiador é entender que não se trata apenas de priorizar as coisas que amamos em detrimento das que não amamos. Trata-se de priorizar algumas coisas que amamos acima de outras coisas que também amamos. Nossa tendência natural... Estamos num café aqui, né? Não posso demorar a tomar uma fria. Nossa tendência natural é pensar no amor como um interruptor binário, ligado, desligado. E há pessoas e coisas que você ama e outras que você não ama. Na realidade, a questão que importa é se você ama mais uma coisa do que outra. Não é? E a gente vê isso constantemente na Bíblia. Só para citar um de inúmeros exemplos, não é? Jesus não diz às pessoas para amarem o reino de Deus e não amarem mais nada. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. A palavra traduzida como primeiro aqui é protos, que implica primeiro no sentido de prioridade, não necessariamente primeiro em ordem de tempo. Ou seja, vamos explicar, né? Você não busca o reino de Deus na primeira hora do dia e depois pode buscar outras coisas no restante do dia. Em vez disso, você organiza suas prioridades de modo que o reino de Deus ocupe o primeiro lugar e esteja em todas as outras prioridades em sua vida. Então você pode amar outras coisas também, mas o seu amor por elas deve ser subordinado e, portanto, ordenado pelo seu amor por Deus, pelo reino de Deus. Considere o que Paulo diz aos homens sobre o casamento. Por um lado, ele convoca os maridos a amarem suas esposas e amá-las de forma poderosa e grandiosa, com um sacrifício extraordinário se necessário. Maridos, amai vossas esposas como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. No entanto, ele também nos adverte que o grande perigo do casamento é amarmos nossas esposas mais do que a Deus. Então ele diz: o que é solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua esposa. E assim está dividido. 1 Coríntios 7, 32, 34. O perigo aqui não é amar nossas esposas, nem mesmo amá-las demais. O perigo é amar a Deus de menos. E sabemos que o estamos amando de menos quando colocamos nossas esposas como prioridade antes dele. Então, não há limite máximo de quanto somos chamados a amar nossas esposas, mas somos sempre chamados a amar a Deus acima de tudo e colocá-lo como prioridade final. Ou considere aquele momento perturbador em que Jesus nos diz que se alguém vem a mim e não odeia seu pai, mãe, mulher, filhos, irmão e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, acho que 26. Obviamente, o odiar, entre aspas, aqui não pode significar ter má vontade. Não é? Somos ordenados a amar nossas famílias, honrar nossos pais, os mais velhos, e cuidar de nosso lar. A Bíblia diz: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria casa, pai, mãe, esposa, filhos, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5,8.
Em Lucas 14, 26, odiar, entre aspas, significa colocar num grau de prioridade muito abaixo de Deus, em segundo plano, e recusar-se a ceder em qualquer ponto à nossa família, quando nossas lealdades a ela entram em conflito com nossos deveres e lealdade para com Deus. Como C.S. Lewis observa, essa passagem se torna mais clara se a considerarmos à luz de Malaquias 1, 2 e 3, onde Deus diz: eu amei Jacó, mas odiei a Esaú. E C.S. Lewis comenta: como se mostra o que é chamado de ódio, aqui entre aspas, de Deus por causa de Esaú na história real? De modo algum, como poderíamos esperar. Pelo que nos é contado, a vida terrena de Esaú foi, em todos os sentidos, comum. Muito mais abençoada, quando você olha só no sentido comum, não no salvífico. Ela foi, como vida natural, muito mais abençoada do que a do próprio Jacó. É Jacó quem passa por decepções, humilhações, terrores e lutos. Mas ele possui algo que Esaú não tem. Jacó é um patriarca. É um eleito de Deus. Ele transmite a tradição hebraica, repassa a vocação e a bênção. Torna-se um ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. Amar Jacó significa aceitá-lo, não é? E chamá-lo eficazmente, não é? Para uma vocação muito mais elevada, não é? E eterna, mas também dolorosa. Odiar Esaú é rejeitá-lo. Ele é descartado. Deus passa por ele. Deus não deve salvação a ninguém. Misericórdia não pode ser devida. Só o que é devido é justiça, né? Nós já falamos. Ele é descartado e não consegue passar de fase, a gente pode dizer assim. Ele é considerado inútil para esse propósito de como Deus vai mostrar a sua graça, a glória da sua graça. Deus mostrará nele a glória da sua justiça. Então, em última análise, nós temos de descartar ou desqualificar aqueles que não são mais próximos e queridos quando se interpõem entre nós e nossa obediência a Deus. Deus sabe que, para eles, isso vai parecer ódio, não é? Muitas das vezes, se você bota Deus como prioridade, até seus filhos, sua esposa vai achar que você não está gostando deles, está odiando eles. Se você coloca os seus pais e quando em algo em que há um conflito, você escolhe Deus e rejeita seus pais, eles vão achar que você os odeia, não é? Então, o que eu estou mostrando aqui está longe de ser uma ideia, não é? Em nossos relacionamentos humanos, nós contamos com esse princípio o tempo todo. Quando nossa família e nossos amigos estão dispostos a fazer sacrifícios por nós, consideramos isso evidência forte de que seu amor por nós é grande. Quando não estão, sentimos que não somos amados. Por exemplo, um exemplo marcante, não é? Hoje, a instituição do casamento vitalício é desprezada em nossa cultura em quase todos os lugares, exceto nas subculturas religiosas conservadoras. Mas você já percebeu, né, que quando as pessoas se apaixonam pela primeira vez, elas sentem um desejo muito forte e aparentemente espontâneo de se comprometer uma com a outra, e em especial de fazer isso jurando fidelidade para sempre, renunciando a todos os outros. Você vai ver isso na literatura, na vida, não é? Romeu e Julieta contra toda a família, né, deles. A família deles achou, como diziam os inimigos, de que eles os odiavam, né, ao escolher ficarem juntos. Mas em um ambiente em que os jovens não são estimulados a esperar pelo casamento para toda a vida, eles ainda sentem esse desejo de negar ou excluir a possibilidade de qualquer outro parceiro. Não apenas no momento, mas para sempre, pelo menos naquela hora. Eles realmente têm de se esforçar para reprimir esse desejo, lembrando-se de serem
por causa da nossa cultura, sensatos, entre aspas, e racionais. E, claro, progressistas, modernos. Se seguissem seus desejos naturais, se casariam em vez de simplesmente morarem juntos. Isso porque a própria essência do amor é a disposição de sacrificar outras coisas pelo ser amado. Daí a canção, né, engraçada na Noviça Rebelde, no filme, sobre um casal que não consegue se apaixonar porque são perfeitos demais um para o outro. E não há obstáculos para eles superarem, a fim de provar o seu amor. Essa também não é uma percepção nova no pensamento ético cristão. Especialmente no Ocidente, a ética cristã há muito considera a devida ordenação de nossos amores como um pressuposto central para conceitos éticos básicos como dever e virtude. Então, é um erro pensar que ética se baseia fundamentalmente em regras. Nunca se poderia formular regras suficientes, nem com clareza e especificidade suficientes para que servissem como guias morais úteis para a vida real. É isso que Jesus quer dizer ao afirmar que pensamentos lascivos não apenas levam ao adultério, mas em si mesmos já são uma forma de adultério. Mateus 5:28. O objetivo do que ele está dizendo contra o adultério não é simplesmente... O objetivo da lei contra o adultério não é simplesmente proibir o ato mau, mas mostrar como nossos amores devem ser ordenados. A principal ofensa não é apenas o ato, mas o amor desordenado que conduz ao ato. Focar em regra em vez de focar em amores é como limpar o copo por fora, mas deixá-lo sujo por dentro, como Jesus diz em Mateus 23, 25 a 26. Então, no cerne, a ética não trata de regras, mas de saber se você está colocando Deus como prioridade máxima e depois, como consequência, pondo todas as outras prioridades em ordem correta. Assim como o amor não diz respeito apenas ao que você ama ou deixa de amar, mas sim ao que você ama mais e ao que ama menos, a ética não trata apenas do que você deve ou não amar, mas do que você deve amar mais e do que você deve amar menos. Nós somos a maior prioridade de Deus. Ainda assim, embora essa percepção não seja particularmente nova, raramente pensamos no amor de Deus dessa forma. Quando se trata de nossos próprios amores naturais, ou mesmo dos nossos amores sobrenaturais, que experimentamos por causa da obra soberana do Espírito Santo em nós, não temos problema em ver que o teste central do amor é como estabelecemos prioridades. Mas quando passamos de nossos próprios amores para o amor de Deus, não aplicamos essa perspectiva. Todos sabemos que a prova do meu amor por Deus é se estou disposto a sacrificar outras coisas que amo por amor a Ele. Mas a prova do amor de Deus por mim é exatamente a mesma. Isso deveria ser óbvio para os cristãos acima de tudo. O que Deus renunciou por nós? O seu Filho. O sofrimento do seu Filho. Não o amor infinito pelo seu Filho. E o que isso prova? Que Ele entregou o seu Filho por nós, que nos ama. Aquele que não poupou o seu próprio Filho antes por todos nós, o entregou por todos nós, os eleitos. Ele está falando com a igreja, né, de Roma. O entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas? Romanos 8:32. Assim como nós, Deus ama mais de uma coisa, e assim como nós, Ele ordena os seus amores. Deus também estabelece prioridades. E sabemos que Ele nos ama porque faz de nós a sua maior prioridade no plano de salvação, no que diz respeito às criaturas, já que o plano central é sobre o seu Filho e para mostrar a sua glória. Então, Deus nos ama mais do que tudo o que há em todo o mundo natural. Isso quando nós pensamos na raça humana e depois pensamos dentro da raça humana. Quando pensamos na criação em geral, que é o homem para que te lembres dele, e o Filho do homem para que o visites. Contudo,
pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Maravilhoso, né? O Salmo 8, a partir do 4. E a gente também pode ver em Jó 7, a partir do 17. Deus nos ama mais do que o seu próprio governo do universo, considerado em seu aspecto meramente moral e legal. Jesus poderia ter permanecido no trono do céu para sempre, mas por nossa causa ele se esvaziou e até se tornou escravo, servo, não é? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. Então ele até mesmo tomou sobre si a culpa e o castigo dos nossos pecados, daqueles que o Pai deu a ele. Uma renúncia da sua própria posição de Senhor, ainda mais profunda do que a imaginação humana poderia conceber. É claro que, ao abrir mão temporariamente de seu senhorio em seu aspecto meramente moral e legal, não é? É bom que a gente entenda, ele obteve um senhorio muito mais profundo e glorioso. Ele retomou o mesmo senhorio moral e legal de que abrir a mão, mas agora isso é apenas complementar a uma nova e ainda mais impressionante realeza de servo, na qual ele governa um povo que lhe pertence não somente porque ele é o Criador, mas porque ele os redimiu. Entretanto, o ponto que precisamos esclarecer é que ele alcançou essa maior glória não porque desejasse egoisticamente mais glória, porque Deus tem toda a glória, e porque ele não considerou a glória como algo a que devesse se apegar para se esvaziar, mas se esvaziou por amor a nós. Filipenses 2,6. Então Deus nos ama mais do que a própria vida. É disso que se trata a cruz. Deus renuncia a coisas, porque tantas vezes falamos apenas do fato de que Deus nos amar, em vez de enfatizar o quanto Ele nos ama mais do que qualquer outra coisa, não é? Na criação, não é? Fora da Trindade, não é? Quando este é um fato muito mais espantoso. Milhões de pessoas adoram João 3,16. Mas às vezes eu me pergunto se elas não leem esse versículo assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque nossa religiosidade é tão lenta em captar as implicações impressionantes da afirmação de que Deus não apenas enviou, mas deu o seu Filho por nós. Porque não vivemos continuamente assombrados pelo fato de Deus ter voluntariamente renunciado a tudo no mundo natural por nossa causa, até a sua própria vida. Então talvez seja porque não gostamos de pensar em Deus abrindo mão de coisas. Talvez tenhamos receio de que isso comprometa a soberania de Deus sobre o universo, seu caráter de Deus Todo-Poderoso, se dissermos que ele teve de renunciar a algo que amava. De fato, em nossa própria vida, quando estabelecemos prioridades entre coisas que amamos, geralmente é porque não conseguimos ter tudo o que queremos. Temos de abrir mão de algumas coisas que queremos para obter outras. Nunca devemos imaginar Deus dessa forma. Deus pode fazer tudo o que Ele deseja. Não é? Mas uma coisa é falar sobre o que você quer e outra é falar sobre o que você ama. Deus sempre realiza o que quer. Mas o que Ele quer é determinado pelas prioridades que estabelece entre as coisas que ama. Jesus não foi obrigado a ir para a cruz. Ele foi de bom grado. Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu. João 18:11. Ou pensas tu que eu não poderia rogar ao Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que assim convém que suceda. Mateus 26:53. Nesse sentido, a cruz é o que Ele quer. Entretanto, Ele a quer apenas porque ama o povo que o Pai deu a Ele. E ao seu Pai acima de tudo, mais do que ama a sua própria vida. Se você duvida de que Ele ame a sua própria vida, volte e releia suas orações no Getsêmani. Mas Ele subordina de boa vontade seu amor pela própria vida
e ao amor por nós e ao amor infinito por seu Pai. Todas as coisas cooperam juntas, não é? É o que a Bíblia diz. Acho que pode haver outra razão, então, para não pensarmos no amor de Deus em termos de estabelecer prioridade e abrir mão de coisas. Talvez tenhamos medo de refletir sobre se há limites para isso. Será que existem coisas que Deus não está disposto a abrir mão por nossa causa? Talvez desejemos enxergar o amor de Deus em termos binários de sim, não, liga, desliga, para que possamos imaginá-lo como algo total que não tem concorrentes. Pensar em Deus definindo prioridades implica que Ele pode nem sempre nos colocar em primeiro lugar. E é óbvio que em todas as situações Ele não coloca mesmo. Isso seria bastante plausível. Deus diz coisas como: por amor de mim é que faço isto. Pois como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem. Isaías 48:11. Isso certamente soa como se Deus tivesse algumas prioridades mais elevadas do que nós. Mas não devemos nos preocupar. O mesmo Deus também disse por meio de Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Então, há várias coisas a observar nessa famosa passagem. A primeira é que ela se aplica apenas aos que amam a Deus e os que foram chamados segundo o propósito soberano de Deus. Essa promessa é para os eleitos. Como disse certa vez um pastor, se você não ama a Deus, todas as coisas cooperam contra você. E a gente voltará a esse assunto depois. Outra coisa a notar é que diz que todas as coisas cooperam não para nos dar o que queremos, mas para o bem. Muitas vezes Deus não nos dá o que queremos, é óbvio. Mas isso não é razão para concluir que Deus tenha pesado o nosso bem contra alguma outra prioridade, decidindo sacrificar o nosso bem em prol de um bem maior. O que queremos muitas vezes não é de fato o que é bom para nós. E para criaturas egocêntricas como nós, é frequentemente difícil distinguir claramente o que eu quero do que é realmente bom para mim. E manter essa distinção firme em nossa mente é difícil. Mas precisamos manter essa perspectiva se quisermos analisar a questão de se Deus prioriza ou não outra coisa acima do nosso bem. Quando fazemos isso, estamos prontos para observar uma terceira coisa nessa passagem. Ela diz que todas as coisas cooperam para o bem, para nós. Todas as coisas. Para o Deus Criador, onipotente, isso abrange muita coisa. E não é apenas que cada coisa por si só possa servir de alguma forma ao nosso bem. Deus orquestrou tudo o que Ele criou para que todas as coisas existentes cooperem em um único plano integrado, produzindo o nosso bem. E caso achemos que todas as coisas nessa passagem possam não significar todas as coisas de fato, mas ter algum sentido mais restrito, observemos o contexto. O que aparece imediatamente antes disso. Uma discussão de como a maldição afetou toda a criação, Romanos 8:22. E o que vem logo depois? Uma discussão de como o amor de Deus que está em Cristo por nós supera qualquer outra criatura, Romanos 8:39. Então, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem dos eleitos de Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito soberano, ele quer dizer realmente todas as coisas. É verdade, conforme Isaías 48:11 nos lembra, que Deus não sacrificará seu nome ou sua glória por nada. Mas passagens como Romanos 8:28 indicam que isso não é incompatível com ele organizar tudo o que já criou para o bem do seu povo eleito. Parece que o nosso bem e nosso verdadeiro bem, em vez do que desejamos, nunca entra em conflito com o nome e a glória de Deus. Não é de surpreender, né? Deus nos fez para Ele, para termos comunhão com Ele. Ele nos criou para que pudesse glorificar a si mesmo, nos dando o que é bom para nós. E para que pudéssemos glorificá-lo desfrutando do bem que Ele nos dá e do bem que Ele é, fundamentalmente. E nós somos o ápice da criação, os portadores da imagem
de Deus que o glorificam de uma forma que nenhuma montanha majestosa, nenhum abismo oceânico insondável, nenhuma galáxia ou nebulosa sublime e nem mesmo anjos ou arcanjos jamais poderiam fazer. Então, por mais difícil que seja para criaturas pequenas e pecadoras como nós, acreditarmos, Deus nos redime e organiza tudo no universo para o nosso bem, porque somos a maior prioridade de Deus. Porque apenas alguns. Infelizmente, a maioria dos sistemas teológicos não sustenta essa verdade de forma consistente. Elas pensam que Deus coloca algo mais à frente de nós. E não é o nome ou a glória de Deus que elas colocam entre nós e Ele, mas uma coisa criada. Paulo disse que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente do tempo, nem coisas do porvir, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Então, mas a maioria das tradições teológicas crê que há algo na ordem criada a que Deus dá mais valor do que as pessoas, até mesmo aquelas que são o seu povo eleito em Cristo. Na verdade, o calvinismo é a única tradição teológica que não chega a essa conclusão. Do mesmo modo que os calvinistas recuam de comprometer o caráter pessoal do amor salvífico de Deus, como nós vimos no primeiro vídeo, eles também recuam de comprometer sua posição suprema no esquema de prioridades divinas na ordem criada. Como veremos, essas duas questões estão intimamente relacionadas. A primeira coisa que notamos acerca da promessa de que todas as coisas cooperam para o bem é que ela vale apenas para aqueles que amam a Deus e que são chamados eficazmente segundo o seu propósito soberano. Naturalmente queremos perguntar por que apenas o povo de Deus, os eleitos, são a maior prioridade de Deus? Por que todas as coisas não cooperam para o bem de todos? Será que Deus faz do seu povo a maior prioridade, mas não faz isso com outras pessoas? Então, da mesma forma que rejeitamos a ideia de que Jesus realizou sua obra salvífica para algumas pessoas apenas, ou seja, eu falo o humanismo secular, né? O pensamento humanista, rejeitamos a ideia de que Deus desenhou a ordem criada de modo que tudo cooperasse para o bem de apenas algumas pessoas. E enfrentamos exatamente o mesmo problema que vimos no vídeo anterior. Deus é todo poderoso, mas algumas pessoas não são salvas, muitas. Queremos crer que Deus deseja um universo onde todos sejam plenamente abençoados. Mas não conseguimos imaginar que Ele tente criar tal universo e falhe, pois Deus é todo poderoso. E também não podemos imaginá-lo tentando e tendo êxito, pois nem todos são plenamente abençoados. Então, começamos a procurar uma maneira de explicar a benevolência de Deus no projeto do universo, que não envolva Deus falhando em seu propósito, nem escolhendo favorecer quem Ele quiser, em detrimento de quem Ele não mostrará sua misericórdia. Então, é a mesma caçada ao gamo teológica de sempre. A tentativa de representar o amor de Deus como um círculo quadrado. E assim, como a tentativa de assimilar a obra do Filho a esse sistema teológico autocontradtório levou à suposição impossível de uma substituição hipotética, como a gente viu. A tentativa de assimilar a obra do Pai a Ele leva a impossibilidades semelhantes. Então, se Deus ama a todos de uma forma que o levaria a tornar todos totalmente abençoados, mas não estamos todos completamente abençoados, tem de haver algo mais que Deus ama e valoriza, mais do que a nossa bem-aventurança. Tem de haver algo que seja uma prioridade mais alta para Deus. E não bastaria dizer que a glória de Deus é uma prioridade mais alta, pois Ele claramente pode se glorificar de diversas maneiras, inclusive nos salvando a todos, se Ele quisesse. Então, deve ser algo mais na ordem criada que Deus valoriza mais do que nos salvar. Pois essa coisa, o que quer que seja, glorifica ainda mais a Deus do que salvar.
Essa coisa, entre aspas, segundo todas as tradições teológicas que não a doutrina da reforma, é o sistema geral da natureza. Eu preciso esclarecer imediatamente que natureza, entre aspas, aqui, inclui a natureza humana e o lugar da humanidade na ordem natural mais ampla. Nossa capacidade de pensar, sentir e agir, nossa responsabilidade moral e nosso domínio sobre o restante da natureza fazem parte do sistema geral da natureza que Deus criou. Então, o livre-arbítrio humano é um fenômeno natural, não é? Faz parte da ordem natural. Outras tradições teológicas afirmam que Deus dá maior prioridade ao sistema geral da natureza do que a salvar qualquer pessoa em particular. Deus deseja salvar a todos, mas não fará de maneira que contrarie a ordem natural. Em vez disso, ele insere um sistema de salvação na ordem natural e o deixa se resolver dentro dessa ordem. Ele intervém na natureza, ou seja, na história, que é apenas o processo de a natureza se desdobrar continuamente em novos eventos, não para salvar qualquer pessoa em particular, mas apenas para instalar o sistema de salvação. Porque Jesus não é um salvador, ele só cria um sistema de salvação. Então a salvação de cada indivíduo é determinada por seu desdobramento da ordem natural e faz ou não se conectar a esse sistema de salvação. O homem não é salvo se não se conectar, ou é salvo se conectar. Como antes, essa visão é mais claramente visível na teologia católica romana e no arminianismo, etc. Por exemplo, segundo a Igreja Católica Romana, a obra de Jesus criou o sistema e essa é a intervenção que Deus esteve disposto a fazer na natureza para prover salvação. Depois de criar um sistema de salvação, ele deixa a história, o desdobramento da natureza seguir com o sistema em seu interior. Quem é salvo por meio desse sistema não é determinado pela escolha independente de Deus, mas pelo desenrolar natural dos acontecimentos na natureza que inclui as decisões humanas, fazendo com que a pessoa se conecte ou não com o sistema. Se o desdobramento da natureza, que inclui suas próprias escolhas e as de outras pessoas, o faz se conectar ao sistema, você será salvo. Se não, então não será. A mesma visão está presente, não é, nas tradições protestantes. Não é? Deus valoriza igualmente a salvação de todos, então ele insere os meios de graça na história e depois se retira, deixando a história, a natureza, seguir seu curso. Não é? Essa não é a visão de nenhum dos reformadores. Não é? O Evangelho, o meio de graça mais importante, não está tão diretamente ligado às instituições corporativas da igreja visível quanto algumas coisas na igreja romana. Então, superficialmente parece então que ela subordina menos a salvação à natureza que a igreja de Roma, mas na verdade não. Na verdade, quem ouve e crê no Evangelho não é determinado por uma escolha independente de Deus, e sim pelo desdobramento e de eventos na natureza. Nas tradições arminianas, a preferência de Deus pela natureza em detrimento da nossa salvação está igualmente presente, mas se manifesta às vezes de maneira mais sutil, diferente da ambiguidade, né, que às vezes o sacramentalismo da Igreja Católica mostra. O arminianismo afirma que a salvação depende unicamente de nossa resposta ao Evangelho. E a maioria dos arminianos sustenta ainda que, na ordem geral da natureza, a obra sobrenatural do Espírito Santo no coração é necessária antes que pessoas pecadoras creiam no Evangelho. Mas não é fundamental. Então, Deus valoriza a salvação de todos e, para esse fim, insere na história não apenas o Evangelho, mas também o Espírito Santo para nos atrair. Então, à primeira vista, pode parecer que o amor salvífico de Deus rompe as correntes da natureza. Mas, na verdade, não estamos sendo libertos da natureza. Apenas estamos sendo libertos da corrupção causada pelo pecado original. É o que
É uma doutrina inventada para contornar um problema. Então, em vez de nos tirar da natureza, o Espírito Santo substitui uma condição natural por outra condição natural, segundo o arminianismo. Ele nos conduz da natureza decaída à natureza não corrompida, em parte, e nos restaura a condição natural de Adão no Éden. Quando o Espírito age, nós temos a capacidade natural de crer e também de descrer. Não há um chamado eficaz, é o que dizem. O resultado é determinado por nossa escolha, ou seja, pela natureza, e não pelo Espírito, e não pela obra do Espírito. Se o desenrolar da natureza incluir nossa escolha de não crer, Deus manterá esse resultado natural, em vez de intervir para mudá-lo. Então, salvação limitada pela natureza é o que temos. Todas essas visões implicam que Deus ama mais o sistema geral da natureza do que qualquer pessoa em particular. Assim como o desejo de dizer que o Filho realizou a obra salvífica para todas as pessoas nos leva a uma obra que não salva de fato ninguém, o desejo de dizer que o amor supremo do Pai se dirige a todos, o amor salvífico, nos leva a um Pai cujo amor por nós não é supremo. A inserção do sistema de salvação na natureza é sem dúvida um ato sobrenatural. Ele transcende a ordem natural. Portanto, ainda podemos dizer que Deus ama a salvação da humanidade em geral, humanidade em abstrato, mais do que a natureza em geral. Ele esteve disposto a contrariar a natureza decaída a fim de criar o sistema de salvação. No entanto, segundo essa visão não bíblica, Deus não está disposto a contrariar o sistema natural para salvar qualquer pessoa específica. Ele não ama especificamente. Então, ao criar o sistema de salvação, ele nos deu muita ajuda sobrenatural para alcançar a salvação. Mas quando chega a hora decisiva, se o desenrolar do sistema geral da natureza não levar você a se conectar ao sistema de salvação, Deus não permitirá que você pereça para sempre, em vez de contrariar a ordem natural para salvá-lo especificamente. Em outras palavras, Deus ama nós mais do que ama a natureza decaída. Isso é, a natureza como ela era logo após a queda, com o pecado, mas sem um sistema de salvação. É por isso que ele se dispôs a intervir na natureza decaída por nós. Contudo, ele não nos ama mais do que ama a natureza depois que o sistema de salvação foi inserido. Uma vez instalado o sistema, e não o Salvador, Deus ama mais a natureza do que a nós. Então Deus criou o sistema de salvação e não mandou um Salvador que salva, porque ele ama a humanidade em abstrato, não porque ama pessoas específicas. Por isso, o sistema de salvação garante que as pessoas, alguém em sentido genérico apenas, serão salvas. Mas Deus não ama nenhuma pessoa específica a ponto de garantir que essa pessoa seja salva. Isso já não está sob o seu controle. Deus não tem controle aí. Assim, Deus não escolhe quais pessoas específicas serão salvas. Ele delega essa determinação à ordem natural, pois ama mais a ordem natural do que pessoas específicas. Ele escolhe, entre aspas, os salvos e escolhe, entre aspas, os perdidos apenas no sentido de que escolhe deixar ambos nas mãos da natureza e de aceitar qualquer resultado que a natureza produza. Um Deus que ama mais os sistemas do que as pessoas, é o que temos. As doutrinas da graça, que foram trazidas de volta depois de milênios, para a igreja, que fluíram da Bíblia para a igreja, por Calvino, Lutero, enfim, às vezes cometem, agora, depois deles, um erro de enquadrar isso exclusivamente como uma questão de soberania de Deus, de seu caráter onipotente. Eles pintam essas outras visões como retratando um Deus que quer salvar a todos, mas é incapaz de fazê-lo porque o sistema da natureza o impede, como se houvesse uma barreira à sua vontade. Ou então o retratam como se nossa salvação fosse um desses jogos de parque de diversão em que você solta uma bolinha no topo e fica assistindo enquanto ela desce, quicando em vários obstáculos até cair em um buraco
que foi o vencedor. Ou tente outra vez. Cada um de nós, quando você abandona o Deus que ama pessoalmente, escolhe, cada um de nós é uma bolinha e Deus apenas observa enquanto descemos pela vida, acabando por cair num buraco céu ou num buraco inferno. De fato, alguns defensores dessas visões falam exatamente dessa forma. Por exemplo, Lewis escreve explicitamente que Deus comprometeu sua onipotência quando criou criaturas com livre-arbítrio. É por isso que nem tudo C.S. Lewis é bom. Mas o verdadeiro erro no cerne dessas visões é a ideia de que Deus ama mais os sistemas do que as pessoas. É fácil formular essas teologias de modo que não comprometam a soberania de Deus. Basta dizer que, ao criar o universo, Deus não considerou tão importante salvar todos como manter íntegro o sistema natural. Como vimos em um aspecto no vídeo anterior, onde analisamos a escolha entre um filho que salva pessoas e um filho, um salvador, que cria um sistema de salvação, agora nos deparamos com a questão em sua forma mais geral. A escolha entre um pai que prioriza sistemas e um pai que prioriza pessoas. Prioridades dizem respeito ao amor. Um pai que prioriza sistemas acima de pessoas é um pai que ama mais os sistemas do que as pessoas. Ele estará até mesmo disposto a condenar eternamente multidões incontáveis, cuja salvação ele valoriza tanto quanto a de todos os outros, se isso for necessário para proteger a integridade do sistema. Ele entregou o seu filho por nós, mas ama tanto o sistema natural que não está disposto a sacrificar o sistema por nossa causa, mas sacrificou o seu filho. O amor incondicional de Deus. Em contraste com todas essas concepções, a salvação bíblica, as doutrinas de salvação, as doutrinas da reforma, o calvinismo afirma que Deus ama seu povo mais do que qualquer outra coisa. Certamente mais do que sistemas. Assim como ele ama pessoas humanas em vez de amar a humanidade em abstrato, como abstração, Ele ama pessoas humanas em vez de amar a natureza humana, como abstração. É isso que os reformadores querem dizer quando afirmam que o amor de Deus por seu povo é incondicional. A explicação mais comum sobre esse termo é que o amor de Deus por nós não depende de nada em nós. Isso é verdade e muito importante. Mas a doutrina mais ampla aqui é que o amor de Deus por nós não depende de nada exceto dele mesmo. Deus ama tanto você que destruirá completamente qualquer obstáculo para salvar você. Se ele deu você a seu filho, ele destruirá sem hesitar o sistema da natureza, o funcionamento ordenado de toda a criação, o sistema que mantém unidos incontáveis astros, planetas, pessoas e arcanjos que ele fez no princípio e declarou ser muito bom, se isso for necessário para salvá-lo. Na verdade, era necessário e ele o fez. Ele destrói inclusive a sua própria natureza humana. A sua natureza originalmente odiava a Deus, a natureza de todos aqueles que ele salva. Odiava a Deus. A mente humana, a mente do homem natural é inimizade contra Deus. Nossa natureza é contrária a Deus. E ele destrói essa natureza. A sua natureza originalmente odiava a Deus. Então Deus não apenas consertou alguns problemas em sua natureza, para depois ver se você o aceitaria com a sua natureza mesmo. Ele aniquilou o seu amor pelo pecado. Ele matou seu coração antigo e lhe deu um novo coração, que o ama em vez de amá-lo só por obrigação, ou, na verdade, odiá-lo. Então, a gente vai olhar essa obra de Deus em outro vídeo, de maneira mais concentrada. Nosso propósito aqui ainda é outro. A natureza existe para o homem, não o homem para a natureza. Não apenas Deus ama mais as pessoas do que a natureza, como ele também criou a natureza em primeiro lugar apenas porque ama as pessoas. Todo o sistema da natureza existe porque Deus quer que o tenhamos. Ele deseja
que o usemos e que o desfrutemos. 1 Timóteo 6,17. Aqueles que pensam que o Pai coloca sistemas à frente das pessoas, tem tudo invertido. Deus não criou a natureza porque queria ter sistemas. Deus criou sistemas porque desejava que a natureza servisse às necessidades das pessoas. O amor de Deus é pessoal. Portanto, as pessoas vêm primeiro, depois a natureza, depois os sistemas. Assim, quando qualquer sistema se mostra insuficiente para realizar seus propósitos para as pessoas que ele escolhe, ele simplesmente o transcende. Mas se as pessoas não viessem em primeiro lugar para Deus, se o motivo de ele nos salvar fosse que ele ama a humanidade, entre aspas, em abstrato, então faria todo sentido que os sistemas viessem em primeiro lugar, como muitos ensinam. Para esse tipo de Deus, entre aspas, não é? Classificações conceituais abstratas, humanidade, seriam mais importantes do que as entidades concretas individuais que compõem essas classificações. Você e eu, Paulo, Abraão, etc. Então, partindo dessa suposição, é perfeitamente lógico que ele criasse um sistema de salvação em vez de salvar pessoas diretamente, e que ele valorizasse esse sistema mais do que qualquer pessoa específica. Felizmente, o Deus bíblico ama mais as pessoas do que abstrações como humanidade. Quanto mais profunda e plenamente absorvermos essa verdade, ou seja, quanto mais reformada for nossa piedade, mais profundamente o amaremos de volta e mais desfrutaremos do descanso, no amor pessoal de Deus. E os perdidos? Deus ama algumas pessoas mais do que a natureza, mas não outras. Ele se recusa a salvar algumas porque ama mais os sistemas do que ama aquelas pessoas que se perdem? A resposta é não. A decisão de Deus de não escolher os perdidos e deixá-los em seus pecados é tão incondicional, isto é, independente de qualquer coisa na criação, quanto sua decisão de salvar o seu povo eleito. Então precisamos distinguir entre a condenação dos pecados dos perdidos e a decisão de não salvá-los. Então a condenação, o julgamento e o castigo não são incondicionais. Eles respondem a algo que está nos perdidos, isto é, seus pecados. Mas esse não é o motivo de Deus não os escolher. Sabemos disso porque nós que fomos escolhidos para a salvação não somos tão pecadores quanto os perdidos. Somos. Até mesmo Paulo se denomina o principal dentre os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Se a decisão de Deus de não escolher pessoas para a salvação fosse determinada pelos pecados delas, então ele não escolheria ninguém e ninguém seria salvo. Se os perdidos fossem excluídos por causa de algo neles, então a nossa salvação também estaria subordinada ao sistema da natureza, exatamente como se fôssemos escolhidos para ser salvos por causa de alguma característica nossa. Nesse caso, os salvos seriam salvos não por uma escolha incondicional de Deus, mas porque o desdobramento geral da natureza não os fez ter qualquer atributo que levasse Deus a rejeitá-los. Portanto, se somos salvos pela escolha incondicional de Deus, os perdidos estão perdidos pela mesma razão. Deus ama todas as pessoas, até mesmo os perdidos, mais do que ama meros sistemas. A Bíblia indica que Deus deseja abençoar os perdidos, em Mateus 5, 43 a 48. Quando Jesus disse que devemos amar e abençoar aqueles que nos odeiam, ele justifica isso apontando que somos chamados a imitar a Deus. E Deus derrama bênçãos tanto sobre aqueles que o amam, quanto sobre aqueles que o odeiam. Mas embora Deus valorize os perdidos, há algo que ele valoriza mais: o seu nome e a sua glória, manifestos em sua justiça. Deus prioriza a sua justiça acima da salvação dos perdidos. Ele está disposto a estender misericórdia a quem ele quiser, a alguns pecadores, transferindo a culpa e o castigo deles para o seu Filho por amor a eles. Mas fica claro que ele não está disposto a deixar de punir todos os pecadores. Ele valoriza demais a sua justiça para permitir isso. Assim, embora Deus sempre valorize as pessoas mais do que sistemas, todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que ele não escolheu para a misericórdia. Para essas pessoas parece
que seu bem, em sentido pleno, sua plena realização, entre em conflito com a glória de Deus. O tratamento que Deus lhes dá é bom em si, mas não visa produzir o que seria o maior bem delas, como criaturas, que seria a comunhão com Deus, com Ele. E agora chegamos, por fim, ao grande mistério. Se Deus salvar os perdidos é algo menos importante para Deus, se salvar os perdidos é algo menos importante para Deus do que manifestar a sua justiça, porque salvar a nós é mais importante. Se a escolha de Deus é incondicional, por que Ele escolheu a nós? Sabemos que deve haver uma razão. Deus não é arbitrário e não faz nada ao acaso. Não existe caos no universo de Deus. Nada se deve à mera sorte. Então, dos menores eventos, Mateus 10, 29 a 31, aos maiores, Daniel 4, 35, tudo acontece por uma razão que faz parte do plano de Deus. Portanto, essa razão também deve existir. Mas não sabemos qual é a razão. Como o tempo todo João não sabia qual era a razão de tudo que estava acontecendo com ele. Se o motivo não se encontra em nós, e não se encontra, pois a escolha dele é incondicional, deve estar nele mesmo. Sabemos que ele se agrada em salvar alguns e não outros. E sabemos que ele deve ter suas razões. Como mesmo sem ver nenhuma, Jó cria que Deus tinha suas razões. Mas suas razões pertencem a ele. Há uma passagem muito edificante no livro de Deuteronômio, quando Moisés anuncia a renovação da aliança entre Deus e o seu povo em Moabe. Ele diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29, 29. Esse é o equilíbrio que precisamos manter. Por um lado, não devemos especular sobre as coisas secretas que Deus não escolheu revelar. Por outro lado, não devemos negar nem negligenciar qualquer parte da verdade que Ele resolveu nos revelar. Tudo que vemos no plano de salvação, na graça soberana, Ele revelou. Isso não é um mistério. A eleição, o plano eterno, etc, etc. Mas a razão final, Ele não revelou. Então precisamos sustentar essa verdade e transmiti-la aos nossos filhos para que cumpramos toda a palavra da aliança de Deus. Agradou a Deus salvar você. Não agradou a Deus salvar Judas. Ele se agradou a salvar Pedro, com Pedro negando Cristo. A gente viu que Jesus já tinha dito antes: eu intercedi para que a tua fé não fosse destruída. Então, não agradou a Deus salvar você e não agradou a Deus salvar Judas. Ele se agradou em nos revelar ambos esses fatos e, além disso, revelar que ele tem razões para tudo o que faz e que sua razão para salvar você e não Judas não tem nada a ver com qualquer coisa em você ou em Judas. Mas não lhe agradou nos revelar qual é essa razão. Deus está no banco dos réus? Todas as teologias cristãs concordam que Deus escolheu para si um povo antes da fundação do mundo. Isso é afirmado tantas vezes na Bíblia, né? Como Efésios 1, de 3 a 14, que é impossível negar. A divergência está, então, no fundamento dessa escolha eterna. O Evangelho, né, as doutrinas da graça, as doutrinas da reforma, creem que Deus escolheu o seu povo, como a Bíblia diz, simplesmente em razão do seu amor incondicional por ele. Ele nos amou em Cristo e nos predestinou. Então, todas as outras tradições que querem equilibrar o humanismo secular sustentam que Deus escolheu com base na presciência que o desenrolar dos eventos naturais, a história, faria com que aquelas pessoas fossem incluídas no sistema de salvação. Ou seja, na verdade Deus não escolheu as pessoas, Ele olhou para o futuro para ver o que as pessoas se escolhiam um sistema ou não escolhiam um sistema. Ele não amava ninguém pessoalmente, Ele amava o sistema. E uma humanidade sem nenhum rosto, nenhum nome. Não é? Então, as pessoas dizem que Deus olhou para o futuro, mas quem estava criando o futuro que Deus estava olhando? Não é? E se tudo o que os salvos fizeram foi pela graça, se ele se arrependeu por causa da graça, se ele teve fé por causa da graça, se tudo foi a graça de Deus, então é óbvio que a causa tem que ser a graça. Se ele se arrependeu antes da graça, então não foi pela graça. Não é? Ou a graça causa a salvação, ou ela não causa. Não é? Se tudo o que o homem salvo faz,
o querer e o efetuar é operado pelo Espírito, Deus opera em nós o querer e o efetuar, então ele não pode, a minha escolha, ter originado as coisas, mas sim a graça. Não é? Porque ou a graça originou minha salvação, ou eu ter me salvado originou a graça. As duas coisas não podem ser verdade. Então a preocupação fundamental que impulsiona todas as outras tradições é evitar dizer que algumas pessoas, as quais Deus poderia salvar, ele escolhe não salvar, para livrar Deus de ser considerado responsável pelo crime, entre aspas, de escolher uns em detrimento de outros. Então elas defendem que Deus não faz escolha nenhuma independente. Ele deixa tudo para o sistema. Ele simplesmente escolhe, entre aspas, falsamente, aqueles que ele previu que seriam salvos pelo desenrolar natural do sistema de salvação. Como eu disse, quem estava causando o futuro para o qual Deus olha? Se tudo respira, se move e pensa nele. É o sistema, nossa falha em escolher Deus, a falha do próximo em compartilhar o Evangelho, ou a falha dos pais em nos criar, ou como nós podemos explicar o país que as pessoas nasceram, ou a época que elas nasceram. Um monte de pessoas nasceram no Império Babilônico, não conheciam nada a respeito de Deus. Então, o culpado, se alguns não são salvos, são essas coisas. Não é? Mas além de ser falso, esse argumento não funciona nem mesmo em seus próprios termos. Tentam defender Deus apontando para o desenrolar natural do sistema de salvação como o culpado. Mas o desenrolar natural do sistema está ou não sob o controle de Deus? Seja qual for a resposta, Deus acaba sendo responsabilizado pelo fato de haver perdidos. Porque ele deixou nascer pessoas onde o Evangelho nunca foi pregado. Porque eu nasci aqui no Brasil, fui alcançado pelo Evangelho e alguns nasceram lá, filho de alguém do Talibã. Então, se o desenrolar, ou então nasceu aqui na América há 1000 anos, quando o Evangelho só chegou aqui há 500, né? Nem chegou o Evangelho de verdade aqui há 500, mas pelo menos os europeus chegaram aqui só há 500. Então, se o desenrolar natural do sistema de salvação está sob o controle de Deus, então o argumento não muda nada. Deus não controla de modo independente quem é salvo. Ele deixa isso a cargo do sistema, que ele controla. Então, a questão da salvação de cada pessoa ainda está nas mãos de Deus. Se alguém se perde, Deus é responsabilizado por isso. Além disso, como poderíamos mesmo dizer que Deus não exerce controle sobre o sistema? Deus fez o sistema. Ele existe em seu universo. E Deus é todo-poderoso, exercendo controle constante sobre tudo o que acontece em seu universo, onde cada um nasce, quando cada estrela nasce. Então, eu sou Deus e não há outro, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, a minha vontade será firme e eu farei toda a minha vontade. Isaías 46, 9 a 10. Então, o universo sequer continuaria existindo de um momento para outro se Deus não estivesse sustentando, controlando. Nós não respiraríamos, não nos moveríamos, nem existiríamos. Não importa. Vamos supor por um instante a hipótese impossível de que Deus não exerça controle sobre o sistema. Como Deus poderia confiar a bem-aventurança ou o tormento eterno de suas preciosas criaturas portadoras de sua imagem aos caprichos de um sistema fora do seu controle? Como ele poderia criar pessoas e depois deixá-las à mercê de um sistema que as levaria a uma miséria eterna? Não porque ele determinou esse resultado como bom, mostrando sua justiça, mas por razões próprias, sem a boa e perfeita sabedoria de Deus, exercendo controle nenhum. No mínimo, Deus poderia ter deixado de criar aqueles que ele previu que se perderiam. Nenhum cristão aceitaria a ideia de que Deus foi obrigado a criar. Não existia nada antes dele criar. Que Deus tenha criado livremente é uma convicção teológica fundamental. Sem isso, cairíamos em panteísmo modalista. Portanto, seja qual for a confusão sobre como Deus lida com os perdidos após criá-los, devemos ao menos concordar que ele foi livre para não criá-los.
Porque então ele os criou. Jesus disse que teria sido melhor para Judas se ele não tivesse nascido. Mateus 26, 24. Se Deus realmente valoriza tanto o bem de Judas quanto o de qualquer outro, por que Judas nasceu? Não gostamos de imaginar que Deus escolhe deixar algumas pessoas permanecerem perdidas quando ele poderia salvá-las. Contudo, isso deve ser verdade se Deus é o Criador de todas as coisas. E por mais difícil que seja, a Escritura constantemente testifica que alguns estão perdidos porque Deus não os escolhe. Provérbios 16, 4, Mateus 11, 20 a 24, Romanos 9, 1 a 29, 1 Pedro 2, 8, Judas 4. A pergunta é, por que Deus prefere condenar alguns quando poderia salvá-los? A suposição de que Deus valoriza igualmente a salvação de todos nasce em grande parte de encarnarmos o pecado como uma desgraça que simplesmente nos acontece, como um acidente de carro. Se um médico chegasse a uma cena de acidente e começasse a escolher aleatoriamente quais vítimas ele preferiria salvar, isso seria terrivelmente injusto. Quando as pessoas são vítimas de um infortúnio, de uma desgraça, devemos ajudá-las sem fazer distinção, porque a compaixão é nosso dever para com as vítimas de uma desgraça. Mas o pecado não é uma desgraça. É algo que fazemos. É um crime, não é um acidente. Precisamos não apenas de cura, mas também de perdão, de nova natureza. Na verdade, é fundamental para o evangelho da salvação, pela fé somente, que o perdão venha antes e sirva de base para a cura. Imaginar que a cura vem antes do perdão é exatamente o que levou a igreja medieval a se desviar. É um convite aberto ao legalismo. Como diz Bibi Arfield, a analogia adequada não é a do médico curando doentes e feridos, mas a de um juiz com um tribunal cheio de condenados que ele precisa sentenciar. Um médico deve curar todos que estejam ao seu alcance, mas um juiz tem outros fatores importantes que o impedem de perdoar todos os réus sob sua jurisdição. Seria inexplicável um médico, tendo o poder de curar a todos, não curar. Mas no caso do juiz, o espanto não é que ele não perdoe a todos, mas que ele perdoe alguém. Deus não é apenas amoroso, mas também justo. E parece que sua justiça é incompatível com perdoar todos os criminosos em seu tribunal. Assim como o juiz tem uma responsabilidade de manter a lei e também de mostrar misericórdia, Deus não abandonará completamente a manifestação da sua justiça entre os pecadores. Confiamos em Deus não apenas porque Ele nos ama, mas também porque sabemos que Ele é bom, justo, santo e reto. Pessoalmente, quando eu tenho dificuldade em aceitar que Deus não escolha alguns para a salvação, tento transformar esses sentimentos em reverência pela bondade de Deus de salvar quem não merece. Se me parece horrível que alguns se percam, começo reconhecendo diante de Deus que essa mesma condição horrível é o que eu mesmo merecia. Inevitavelmente, em seguida, passo a louvar a Deus com gratidão por Ele ter me escolhido para ser resgatado desse horror. Em pouco tempo, me vejo humilde o bastante diante de Deus para descansar em sua bondade e também em seu amor, e em sua sabedoria, e em sua justiça. Posso fazer isso não apenas porque sei que Deus é plenamente bom e amoroso, mas também porque sei que a situação de cada pessoa diante dele é determinada unicamente pelo que agrada à sua perfeita vontade, que é boa e amorosa para com aqueles que são seus. Que ele é bom e amoroso infinitamente mais do que qualquer criatura. Alguns são condenados porque Deus é bom. Ninguém jamais é condenado por causa de um sistema que, de maneira aleatória, funciona para uns e não funciona para outros. E é isso que precisamos ver daqui para frente. Ou seja, no próximo vídeo sobre esse assunto, vamos nos aprofundar em como Deus nos salva soberanamente, mostrando a glória da sua graça para toda a eternidade. Amém, queridos? Amém.
É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo